Duvidar das próprias convicções pode te fortalecer. Bom, se elas tiverem fundamento, ou também pode abrir novas perspectivas, novas possibilidades do pensamento, se elas forem frágeis e superficiais. Quem sabe utilizar a arte da dúvida vai ao encontro da sabedoria superior e por isso sempre considera o próprio conhecimento como uma pequena gota no oceano. Os jovens de hoje, eles são frequentemente arrogantes e autoritários. O mundo tende a girar em torno das suas verdades e necessidades. Por estarem abarrotados de informações, eles acham que entendem de tudo. Raramente uma pessoa mais velha consegue mudar as rotas do que pensam e sentem. Por quê? Por quê? Porque eles não aprenderam a duvidar de si mesmos, a questionar as próprias opiniões, nem a se colocar no lugar do outro, principalmente isso, a não ter empatia. Aprendemos e aprenderam a julgar o outro e não se colocar no lugar do outro. A arrogância que vem dizendo que aquilo que você sabe é aquilo e acabou. Eles têm muitas informações, não é? Onde estão as pessoas autoritárias e arrogantes? Em todos os ambientes. Até nos que deveriam ser menos suspeitos, como, por exemplo, em universidades, em instituições religiosas. De certa forma, o autoritarismo se concentra no inconsciente de todos. Todos nós possuímos no inconsciente essa dose de autoritarismo. Bom, o Augusto Cury, ele cita que faz algum tempo ele atendeu um excelente advogado e ele chorava muito porque ele estava deprimido e ansioso. Aparentemente era humilde e simples, mas por trás da sua humildade havia uma pessoa autossuficiente e quase impenetrável. Ele manipulava os seus psiquiatras, ele dirigia o tratamento, ele ficava prevendo efeitos colaterais dos medicamentos que tomava. Consequentemente, sua melhora era flutuante, avançava e regredia, pois ele não aprendera a gerenciar os seus pensamentos nem ser o autor da própria vida e da própria história. Felizmente agora começa a tomar consciência de suas reações autoritárias e a reescrever os principais capítulos de sua vida. Uma das principais características de uma pessoa autoritária é impor e não expor o que pensa. Quais são algumas das características principais de uma pessoa autoritária? Ela tem dificuldade de reconhecer erros. Ela tem dificuldade de aceitar críticas. Ela tem uma defesa radical e prolixa das próprias ideias. A pessoa que fica sempre falando daquela ideia, não é? E muito radical, não para ouvir o outro. E muito menos para aceitar, né, que o outro critique. Ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Então, cuidado, né? Se você conhece, né, quem tem alguma dessas características, então, e se você se conhece em si, porque o outro não importa agora, o importante é você. Você se encontrou alguém e se reconheceu em uma destas características, começa a ter um empenho, um alto empenho, né, de transformar e ir revertendo isso, para que seja uma pessoa mais expansiva, mais sábia e que você continue trilhando o caminho da expansão. Não é? E outra coisa é que pessoas assim, elas não são saudáveis, não é? Então elas conspiram sempre contra a tranquilidade e elas conspiram contra o prazer de viver. Procure você relaxar e ser flexível, encontrar o prazer de viver sempre. Ninguém pode tirar isso de você, nem vírus, nem nada, nem ninguém. Só, mesmo que você viva as suas situações, mas busque sempre nas coisas mais simples, nem que seja fazer um cafezinho, que gostoso, deu até vontade agora. Você encontrar essa gostosura de viver.
Jesus, ele foi a pessoa mais flexível e aberta que o Augusto Cury ele analisou. Os seus opositores o defenderam das formas mais cruéis, ou ofenderam-no. Os opositores de Jesus o ofenderam das formas mais cruéis e ele não revidou. Imagina como que você deve estar aí se batendo agora quando você ouvir isso, né? Aí você imagina lá Jesus, aquela pessoa maravilhosa, aquele ser incrível. Os opositores fizeram o que fizeram com aquilo, né? Com a situação e com ele, detonaram o cara e ele não revidou. Por quê? Por que ele não revidou? Você deve estar pensando mil coisas aí. Ué, mas a gente não tem que, né, que ir contra e buscar e defender as ideias, enfim. Por que ele não revidou? Sabe por que ele não revidou? Porque ele era uma pessoa que tinha sólidas convicções. Ele sabia desse mundo e do mundo espiritual que existe, que é invisível. Ele sabia, mas ele nunca impunha aquilo que ele pensava. Ele sabia respeitar os outros, ele sabia respeitar o estado de consciência do outro. Ele não podia ir contra os erros dos outros. E tampouco ele expunha esses erros publicamente. Algumas pessoas, com a sua sensibilidade, conseguiriam fazê-lo mudar de ideia. E ele se alegrou com elas e até as elogiou, como no caso da mulher Ciro Fenícia, que está em Marcos 7, 27 e 28. Eu não conheço essa história, tá? Mas eu vou procurar. Se alguém tem Bíblia aí, conhece essa história, no caso da mulher Ciro Fenícia, eu não sei do que se trata, né? Porque eu não sou uma apta da Bíblia, eu já falei isso para vocês, né? Mas eu vou procurar aqui em Marcos, capítulo 7, versículos 27 e 28, está citando aí. Se alguém conhece, manda para mim que eu compartilho no grupo, tá? Ele foi um excelente mestre no uso da arte da dúvida. Como que ele usava? Através de perguntas e das suas instigantes parábolas. Mas a dúvida não atenta contra a fé, né? Se a gente fala de dúvida, como que ele fala de dúvida se ele tinha convicção da fé? Bom, primeiro que ele usava a arte da dúvida para remover os preconceitos e depois ele falava sobre a fé. Bom, ele era bem inteligente, né? Então, como ele era tão inteligente, ele discorria sobre uma fé inteligente e não a fé cega, a faca amolada, e não esse tipo de fé que vem querendo cegar a humanidade, cegar o outro, dando pão e circo para o povo. O povo tem que ter inteligência e tem que saber reagir e tem que entender que nós não vamos perder a nossa liberdade, tá? Bom, todas as nossas crenças, elas nos controlam. O que você acredita e a tua crença é o que você é e o que controla toda a sua vida. Então, usando a ferramenta da dúvida, o mestre, ele libertava as pessoas da ditadura do preconceito, para depois falar do seu plano transcendental. Bom, é isso, né? É muito bom saber sobre isso, ler e refletir sobre isso. Para mim é maravilhoso, para mim está sendo muito expansivo. Eu gravo as reprogramações, mas eu ouço tudo de novo, eu faço exercícios tudo de novo. E essa energia que eu sinto agora, eu quero compartilhar com você nesse momento, porque a energia crística, a energia de Jesus, é a energia que vem dar uma esperança, não é? Ela que vem com as bases sólidas de uma esperança, mas trazendo para cada um reflexões para que você possa sair de algumas zonas de preconceitos, algumas zonas de uma crença muito errada e limitante com relação ao outro, com relação a si. E eu acredito, Neiva, que neste momento nós estamos vivendo esse amor de Jesus, junto com as indagações, junto com pensamentos de reflexões, vem trazer para a gente essa liberdade que, na verdade, estão querendo tirar essa liberdade de todos nós, não é? Se você for pensar bem, essa liberdade de ir e vir, não estou falando de política, tá? Você sabe que eu não falo de política aqui.
As minhas convicções políticas, ninguém nunca soube, nem vai saber se depender de mim, mas aqui nós estamos para, mesmo porque eu não tenho isso forte, eu sempre estou refletindo sobre e que ponto e que lado. Não é? Mas se você for perceber bem, o que estão querendo fazer pouco a pouco é tirar tudo do humano e controlar. Eu acho que você, não sei, se você discorda, pode falar para mim, tá? Envia uma mensagem lá no meu privado e fala, eu discordo de você. Eu acho que está acontecendo isso mesmo, é a pandemia e está dessa forma. Infelizmente foi algo que aconteceu no planeta. Se você pensar dessa forma, eu te respeito muito. Mas se você não pensa dessa forma, também não se apavora, tá? Porque esse medo, esse descontrole emocional, energético, espiritual que implantaram no planeta, isso é muito benéfico para as outras partes. Então, uma coisa eu falo para você, eu não tenho medo de nada, nada. Eu não tenho medo de nada, porque a minha aliança espiritual e o que eu descubro cada dia mais dentro de todo esse propósito é muito forte em mim. Então eu não tenho medo, não tenho medo de morrer, não tenho medo de ficar internado, não é nada disso. Mesmo porque, o que eu faço para controlar mas equilibrar tudo isso? Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação, eu tomo a minha vitamina D3, eu de novo falando dela, né? Eu não sou dona da vitamina D3 não, mas faça isso. Então, em vez de você focar no medo dessa doença, disso, de aquilo, foque no teu corpo, que é o que vai, se você pegar isso, é o que vai hospedar esse vírus. Não fica com medo de sair disso e aquilo. Porque eu mesmo, quando você pega um Covid, você não sabe nem de onde veio, não é? Então, por todas as precauções que a gente teve, e nós pegamos, pronto. E eu fiquei super bem, já te disse isso, não vou repetir, né? Para não ser tão prolixa. Mas eu falo, se cuida da sua energia, da sua casa, sua espiritualidade, cuida do seu ser, se conecta com o divino, se alimenta bem, toma D3 e não deixe de se colocar no lugar do outro, não é? Então, se o outro quer sair para trabalhar porque precisa sustentar a família dele, é sim o direito dele. Você já viu seu filho com fome? Eu não sei como que é a sua história. Você já viu? Você já se colocou no lugar de um pai que tem 3, 4, 5 filhos ali para poder sustentar com o salário mínimo? Sabe? Então, as pessoas ficam brigando entre si, porque um fala isso, outro fala aquilo, porque eu estou falando do que está acontecendo em São Paulo hoje, tá, gente? Então, eu falo isso para refletir, para você refletir. E como que eu posso fazer para ser uma melhor contribuição neste momento tão desafiante? Me centrar, sabe? Ter um centramento espiritual também, energético. Não entra nesse medo desesperado, tá? Não entra nisso e começa a, não sei, indagar se o que você está recebendo como informação é verdade mesmo. Vou te deixar aqui com essas indagações e reflexões, tá? E a gente vai se encontrar para o exercício de hoje. Te espero lá. Um beijo.